Olá, pessoal, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos de volta para realizar mais um programa em torno das cartas de Paulo. Nesse momento, nós abraçamos a todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, companheiros que nos acompanham dando essa audiência tão legal, tão produtiva, tão incentivadora para todos nós, nesse momento de tanto valor para o nosso aprendizado espiritual, através dessa tarefa bendita. Nós gostaríamos de abraçar a todos vocês e pedindo que nos dê um retorno, se o áudio está chegando com qualidade para vocês, a imagem, enfim, para que a gente possa iniciar o nosso trabalho, já contando com a participação de todos. Que eu já abraço desde a Alice, que foi a primeira que adentrou no chat, até a manifestação última da Márcia Raquel. Sejam todos bem-vindos. Então nós vamos iniciar o nosso trabalho, rogando a nosso Pai Celestial, nosso Senhor da vida, que nos abençoe. Que os bons espíritos estejam conosco. Que todos nós, nesta noite, possamos recolher os elementos necessários para o nosso aprendizado, mas também suplicamos a bondade divina que esparja os recursos terapêuticos que possam nos auxiliar no que remonta ao nosso soerguimento, ao tratamento às nossas mazelas morais, psicológicas, físicas, que todos os amigos espirituais que sabem que nós nos reunimos com disciplina nas quartas-feiras, que eles possam visitar a todos os lares que nesse momento estão sintonizados com esse projeto. Rogamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que nos inspire, que nos envolva nesse aprendizado, que a mensagem do Evangelho, à luz do Espiritismo, possa nessa noite atingir os nossos corações, trazendo para nós também aquele sentimento de paz e o desejo de servir cada vez melhor. Se conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento, eu novamente abraço a todos que estão chegando para o estudo, hoje de número 138 das cartas de Paulo, 25 de setembro do ano de 2019. Estamos iniciando a primavera aqui em Belo Horizonte nessa noite. Depois de mais de 30 dias de seca, nós estamos sendo brindados com uma chuva, a temperatura caiu e estamos aqui extremamente estimulados para dialogar com vocês. Vamos lá. Nós estamos, amigos, vamos lembrar que nós estamos estudando na sequência a carta de Paulo. Estamos trabalhando na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Especificamente, nós estamos no capítulo 3 e vamos trabalhar hoje a partir do versículo, para aqueles que estão nos acompanhando, a partir do versículo 18, já caminhando para o fim desse capítulo. Eu vou disponibilizar para vocês na tela, para que juntos possamos fazer a leitura. Pois bem, vamos lá. Paulo diz assim: a comunidade de Coríntios, que ele tinha tanto carinho
como agora a mensagem é endereçada para todos nós. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de vós. Que beleza! Extraordinária abordagem do nosso campeão do Evangelho, Paulo de Tarso. Hoje, nós vamos convidá-los para juntos interpretarmos o que Paulo, na verdade, está nos dizendo. Ele chama a atenção para o engano. Não se engane a si mesmo. Então o texto de cara vai nos falar da responsabilidade de compreendermos o que realmente alimenta o espírito. A notícia, a informação, a instrução que realmente é valiosa. Aí nós vamos nos recordar do sermão profético, quando Jesus alerta para termos cuidado com falsos cristos e falsos profetas. Aqui nós vamos, na verdade, refletir que vivemos no mundo buscando então o aprendizado. Recebemos a instrução, a informação, a indução que vem de fora. As histórias que nos encantam. Como também vamos recolhendo aqueles elementos que brotam da nossa criatividade, da nossa mente, que tem nos seus aspectos do desenvolvimento das suas expressões, aquele ponto da criatividade, como também o mecanismo que acolhe a semente que foi criada, a ideia, para ser trabalhada ao longo do tempo. Então nós estamos diante de uma realidade muito interessante. Recebemos o que vem de fora. E também a nossa mente tem o papel de selecionar o que brota da nossa imaginação. A criatividade. Bom lembrar que é necessário diferenciar o que tem a ver com a nossa mente criativa com aqueles mecanismos que fomentamos da fantasia, a ilusão. São duas questões diferentes, que precisam de ser equacionadas o tempo todo, para que a gente não se perca nos labirintos dos devaneios. Muitas pessoas em sociedade operam no mundo viciadas na fantasia. A tônica, muitas vezes, são os romances, as novelas. Se discute, vibra, torce por personagens para que as histórias tomem determinado rumo, mas isso de proveito no que remonta à realidade objetiva, seja no campo operacional nosso, na horizontal do caminho,
como também na própria verticalização ao nível íntimo, não se aproveita absolutamente nada. Temos que ter atenção a isto. Por quê? O tempo todo nós estamos em relação direta com as escolhas. Repetindo, do que vem de fora e do que nós mesmos produzimos. Para que a gente possa tirar, vamos dizer aqui, aqueles elementos que venham fomentar o desenvolvimento da nossa própria consciência. Então, nós precisamos de valorizar o conhecimento e não permitir que ele se perca. O conhecimento que foi oferecido no que remonta à história dos sábios, como aquele mecanismo que nos impulsione para frente, e aqui nós temos Jesus como o referencial. Por isso que no último verso, se vocês me permitam, eu vou trazê-lo aqui, que é o de número 23, Paulo vai dizer que todos nós somos de Cristo e o Cristo é de Deus. O que ele quer dizer? Que todos os processos que remontam, que facilitam as expressões divinas no mecanismo evolucional são, na verdade, processos que representam a própria vontade de Deus, soberano no universo. E nós estamos, então, buscando sintonizar com a marcha do progresso. E essa marcha ascensional, ela nos impulsiona, portanto, para o desabrochar dos valores internos, o descobrir-se a si mesmo. Então nós não podemos descuidar desse processo de seleção, para não, repito, para que não nos enganemos. E vem Paulo dizer que se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Enigmático esse pensamento. Mas a sequência corrobora. Quando ele diz, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Pois bem, então se vocês me permitem, eu gostaria de trazer uma reflexão, no sentido de que nós vivemos o universo mental. Afirmava na prisca teologia Hermes, no Egito, e depois esse pensamento foi sendo decodificado no tempo, e por isso é que o Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Vozes do Grande Além, especificamente na lição 31, ele fala assim, Hermes Trismegisto, Zoroastro, Confúcio, Siddhartha e Sócrates foram grandes e veneráveis instrutores que nos revelaram a senda. Depois eu leio a sequência do texto. Então Hermes, revelando a senda, propôs que o universo é regido pelo todo, como todos nós estamos dentro desse todo. Então o todo para Hermes é Deus. Nós nominamos, por isso na definição limitamos. Ele escolheu falar do todo. É o princípio da filosofia, é o princípio da ciência, é o princípio dos aspectos da religião natural. E nesse universo manifesto, que foi objeto inclusive de Allan Kardec, quando escolheu a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, ou que é o todo, a resposta dos Espíritos, obviamente limitando, mas por efeito didático afirmaram,
inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. A inteligência já limitou, porque não é só a inteligência. Mas para efeito de esclarecimento, a resposta é extraordinária. E ela se completa e abre para nós um painel de profundos estudos quando afirma causa primária de todas as coisas. A causa primária, portanto, parte da mente de todas as coisas. Então essa causa primária é o ato da criação, que gerou o espírito e a própria matéria. Então nós somos, numa expressão carinhosa do Paulo Pina, nosso amigo da FIAC, nós somos causas secundárias. A partir do momento que nós refletimos sobre o Criador. Mas quando eu deixo didaticamente de procurar o Criador e assumo a responsabilidade de me tornar um co-criador, eu olho para a vida para encontrar as coisas secundárias. Porque o que é mais importante é a minha realidade, o eu sou. Então o universo manifesto é a busca da separação entre a luz e a treva. Com isso eu quero dizer que a nossa mente é dual. Ela tem os seus aspectos da manifestação, que se dá por polaridades, por gênero, que vai definir, portanto, uma conjunção de valores em busca de nos tornarmos um com Deus. Nesse universo vamos nos deparar com a lei de causa e efeito, que é o resultado de toda ação, que foi precedida por um pensamento. Então observemos, quando estamos em busca da consciência do plano em que nós estamos realizando, porque são vários níveis de consciência, e a cada passo estamos ampliando, eu vou lidar sempre com 3 indagações, que são as dúvidas do caminho. Eu quero? Eu posso? Eu devo? E no labor dessa tríade, eu vou chegar lá na frente e vou perceber que todas elas conjugadas vão dar uma base para que eu afirme: eu sou. Eu sou o Espírito. Mas até chegar nesse plano, eu vou operando no eu tenho. Não é? Eu vou buscando na posse, no apego, no prazer, me livrar da dor, do medo. E dentro dessa grande movimentação, na verdade, eu estarei em busca da verdade. Qual a verdade? A dos homens ou a verdade de Deus? Então, a propósito desse versículo, sobre a loucura diante de Deus, é sobre o ponto de vista da seleção, a seleção natural no caminho, a busca da verdade. E se vocês estiverem de acordo, é uma leitura um tanto quanto extensa para o nosso tempo, mas eu vou utilizá-la. E gostaria de citar a fonte para que vocês pesquisem, porque o texto é espetacular. Uma mensagem do Espírito Pascal, ditada em Lyon, em novembro de 1863. Ela está na Revista Espírita de 65. Pascal diz assim, dentro desse plano da elaboração mental em busca da verdade. A verdade, amigos, você que está no chat, você que está na Rádio Amigo, você que está no Facebook, é uma destas abstrações para as quais tende o espírito humano incessantemente, sem jamais poder atingi-la. É preciso que ela tenda para ela. É uma das condições do progresso, mas
pela simples razão da imperfeição de sua natureza, ele não poderia alcançá-la, seguindo a direção que segue a verdade em sua marcha ascendente. O espírito humano está na vida, ou na via providencial, mas não lhe é dado ver o seu termo. É uma constante busca e uma permanente dúvida. Surpresas do caminho. Compreender-me-ás melhor quando souberes que a verdade é, como o tempo, dividido em duas partes. Pelo momento inapreciável que se chama o presente, a saber, o passado e o futuro. Assim há duas verdades. A verdade relativa e a verdade absoluta. A verdade relativa é o que é. A verdade absoluta é o que deveria ser. Ora, como o que deveria ser sobe por graus até a perfeição absoluta, que é Deus, segue-se que para os seres criados e seguindo a rota ascensional do progresso, não há senão verdades relativas. Mas do fato de uma verdade relativa não ser imutável, não se segue que seja menos sagrada para o ser criado. Vossas leis, vossos costumes, vossas instituições são essencialmente perfectíveis e por isso mesmo imperfeitas. As suas imperfeições não vos liberam do respeito que lhes deveis. Não é permitido adiantar-se ao tempo e fazer leis fora das leis sociais. A humanidade é um ser coletivo que deve marchar, se não em seu conjunto, ao menos por grupos, para o progresso do futuro. Estamos em grupo em busca do progresso do futuro, amigos das dimensões que nos acompanham nesse momento. Sejam as dimensões da internet, sejam as dimensões espirituais. Aquele que se destaca da sociedade humana para avançar como criança perdida, sofre sempre na vossa terra a pena devida à sua impaciência. Deixai aos iniciadores inspirados pelo Espírito de verdade o cuidado de proclamar as leis do futuro, submetendo-se à do presente. Deixai a Deus, que mede vossos progressos pelos esforços que tendes feito para vos tornardes melhores. O cuidado de escolher o momento que julgar útil para uma nova transição. Mas jamais vos esquiveis a uma lei senão quando for derrogada. Porque o Espiritismo foi revelado entre vós. Não creais num cataclisma das instituições sociais. Até agora ele tem realizado uma obra subterrânea e inconsciente para aqueles que foram seus instrumentos. Hoje que ele vem à tona e surge à luz, nem por isso a marcha do progresso deve ser de lenta regularidade. Agora, olha o chamamento. Desconfiai dos espíritos impacientes, que vos impelem para sendas perigosas do desconhecido. Desconfiai dos espíritos impacientes, que vos impelem para sendas perigosas do desconhecido. O modismo, as novidades das novidades das novidades, que nos surpreendem hoje em dia quando se liga um equipamento, acessa-se à internet. A eternidade que vos é prometida deve levar-vos a ter piedade das ambições tão efêmeras da vida. Sede reservados, até em suspeitar muitas vezes da voz dos espíritos que se manifestam. Lembrai-vos disso. O espírito humano move-se e se agita sob a influência de três causas que são a reflexão, a inspiração e a revelação. Para quem nos acompanha semanalmente, vai se recordar que nós já trouxemos esse texto.
mas ele é inspirativo, ele é reflexivo e ele é revelador. Por isso, retornamos. O que vem a ser a revelação? É a riqueza de vossas lembranças, que agitais voluntariamente. Nela o homem encontra o que lhe é rigorosamente útil para satisfazer-se a necessidade de uma posição estacionária. Reflexão. Buscar trabalhar com os valores íntimos. Memória. Lembranças. Que são agitadas voluntária e nós podemos acrescer involuntariamente. Diante dos impactos que nos constrangem, que nos causam perplexidade. Mas há também o movimento da inspiração. E o que é a inspiração? É a influência dos espíritos do mundo espiritual, que se misturam mais ou menos às vossas próprias reflexões para vos compelir ao progresso. É o intercâmbio psíquico. São as trocas de vibrações fomentadas pelos pensamentos. O tempo todo nós estamos vivendo esse mundo dual, que agora eu vou dizer, o mundo objetivo das percepções, dos sensórios físicos, tato, olfato, paladar, audição e visão. Mas ao mesmo tempo somos levados para uma outra chamada realidade, a dos espíritos. E nesta nós vamos viver no universo que acionará a nossa percepção mediúnica, sensória, no seu ponto de vista, de uma relação que nos projeta para o abstrato, para o imponderável, a dimensão que requer o lidar com fluidos cada vez mais sutis. O mundo dos espíritos. Há muita morada na casa do Pai, afirmara Jesus. Então, observemos que em meio a essas reflexões somos compelidos ao envolvimento com forças desconhecidas, que se misturam mais ou menos às vossas próprias reflexões para vos compelir ao progresso. São aqueles pensamentos que nos chegam. É a intromissão do melhor na insuficiência da passagem. Uma força nova que se junta a uma força adquirida, para vos levar mais longe que o presente. A prova irrecusável de uma causa oculta que vos impulsiona para a frente, e sem a qual permanecereis estacionários. Porque é regra física e moral que o efeito não poderia ser maior que a sua causa. A causa é mental. E quando isto acontece, como no progresso social, é que uma causa ignorada, não percebida, juntou-se à causa primeira do vosso impulso. Eis o plano da inspiração. É a chamada enxertia divina. O envolvimento das forças espirituais para nos auxiliar. No livro Fonte Viva, nós vamos encontrar um belo texto intitulado Enxertia Divina, na página 207. Emmanuel diz assim: toda criatura em verdade é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos da existência. Vou pular mais à frente, ele diz: quando atinge o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de sua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos,
Hoje é a palestra edificante de um companheiro, amanhã será um livro amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante na senda. Extraordinário essas questões. Eu vou ficar por aqui porque o texto vai nos remeter a um outro ângulo e nós precisamos então de trazer o terceiro aspecto, não é isso? O espírito humano move-se e agita-se sob a influência de três causas que são reflexão, inspiração e revelação. Agora nós vamos falar da última, a revelação. É a mais elevada das forças que agitam o espírito do homem. Porque vem de Deus e só se manifesta por sua vontade expressa. Ela é rara, por vezes mesmo inapreciável, algumas vezes evidente, para o que a experimenta, a ponto de sentir-se involuntariamente tomado de um santo respeito. Repito, ela é rara e dada originariamente como recompensa à fé sincera, ao coração devotado. Mas não tomeis como revelação tudo quanto vos pode ser dado como tal. O homem se vangloria da amizade dos grandes. Os espíritos exibem uma permissão especial de Deus, que muitas vezes lhe falta. Algumas vezes fazem promessas que Deus não ratifica, porque só Ele sabe o que é e o que não é preciso. Eis, meu amigo, tudo quanto posso dizer-te sobre a verdade. Humilha-te perante o grande ser, o todo, porque tudo vive e se move na infinidade dos mundos, que o seu poder governa. Medita que nele se acha toda a sabedoria, toda a justiça e todo o poder. Nele também se acha toda a verdade. Então temos aí, reflexão, repetindo para finalizar, a busca, a análise dos elementos que brotam, dos elementos que recolhemos, para a conjugação com o esforço da vontade. A vontade que vai operacionalizar. A vontade que vai ser o impacto determinante para a realização, para a construção. A inspiração que vem a ser o intercâmbio, portanto, das faixas, das forças, dos pensamentos. A nos inspirar nas resoluções. E a revelação raramente acontece, mas são forças inapreciáveis que algumas vezes evidenciam a atuação do mundo maior. Mas Pascal diz, ela é rara e tendes cuidado. E não pensem que é fruto apenas do acaso. Tem a ver com o esforço, o trabalho, o mérito, o entendimento, o estudo, a autoridade que vai sendo construída pela vivência, criando toda uma ambiência espiritual diferenciada. Aí os espíritos vêm para confirmar, para abençoar, e com isso abrindo novas etapas, nos estimulando para que a nossa esperança, a nossa fé esteja conjugada plenamente com as realizações da caridade, que é o ato voluntário, é o compromisso com o dever, é um ato moral. E através desse movimento consciente, que nós vamos adquirindo autonomia, que nós vamos nos libertando, dentro desses esforços, do prazer, da culpa e do medo. Então, afirmam os filósofos que quando nos libertamos da culpa, iniciamos o processo do crescimento moral. Então nós temos que olhar, vigiar e orar para o enfrentamento e para a modificação vamos dizer assim,
da nossa qualidade, das nossas polarizações mentais. Precisamos de trabalhar de sorte que o nosso eu superior esteja caminhando lado a lado com o nosso ego. Com o ego que, na verdade, representa a força da criação, mas que precisa de ser gerenciada pelo eu superior, e não o contrário. Então aí nós estamos falando de um casamento íntimo sem conflitos. Não podemos desistir, porque desistir, vamos nos deparar com a dor humana, que vamos deixar de gerar a vida, que vamos, na verdade, criar dificuldades para lidar com o sagrado. O que é o sagrado? O sagrado é a função que dá sentido ao nosso crescimento. Isso é muito interessante para a gente pensar. Então, a nossa mente, ela é dupla. Então, ela tem aspectos que remontam a o que é real e o que é relativo. E lidar com esta dualidade é, sem sombra de dúvida, um grande desafio para nós. Por isso é que temos que estar focados, constantes nos nossos ideais e perseverantes nas nossas ações. O nosso encontro, ele é vamos dizer assim, é um curso, é uma iniciação assim bem primitiva para uma filosofia de mais profundidade. E filosofia não tem nada a ver com autoajuda. Já tem muita coisa por aí que oferece autoajuda. E nós alertamos que o grande mal do homem é o egoísmo. Portanto, a filosofia genuína é ajuda ao outro, é altruísmo, é fraternidade. Porque só assim que nós vamos fomentando a unidade. Não falamos do mundo dual? O mundo dual propõe o retorno para a unidade. Nós já estamos viciados em pensar em nós mesmos. O desafio agora é refletir que o egoísmo está afundando o nosso momento histórico e sempre levou a humanidade ao descrédito, à queda, à corrupção, às dificuldades. O pai de todos os males é a heresia da separatividade. E a separatividade, portanto, tem como o egoísmo o seu princípio prático. Então, vamos pensar que o Espiritismo, ele fomenta a educação espiritual. E a educação espiritual, na afirmação de Allan Kardec, é a arte de formar caracteres. Operemos no bem. Para subir, o convite é que subamos juntos. Por isso é que Jesus falou para os discípulos no capítulo 10 de Mateus, na missão dos 12, vá e pregue a boa nova. Mas ele mandou duplas. E a dupla, ela fala para nós da realidade dual que precisa de ser conjugada. Polaridades, forças antagônicas que se completam, mas em busca desta completude que caracteriza a universalização das práticas. Então, para subir, subamos juntos. Para descer, os benfeitores nos deixam descer sozinhos. Porque a filosofia não vai funcionar na descida. A filosofia nos projeta na subida. A descida é a ciência. A descida tem a ver com o nosso livre-arbítrio, com a nossa capacidade de escolha. E se nós escolhemos de uma forma complexa, que vá contra os princípios que foram definidos como metas a serem realizadas, o preço é alto e nós pagamos por ele. É da lei, não é? Então, nós podemos aqui refletir
sobre esse momento histórico que a humanidade passa por ele. E estamos aqui em grupo, estudando as lições do Evangelho, para, vamos dizer assim, ir para um lugar à parte, nos afastarmos do materialismo que nos absorve, que nos consome, e que permitimos que ele roube de nós aquelas possibilidades de crescimento. Então, estamos num lugar à parte para compreendermos esse universo mental. Porque da nossa mente é que nós produzimos. Por isso que o Emmanuel trouxe para nós o símbolo da árvore a representar que somos uma árvore divina. E que o papel dos benfeitores é fomentar uma enxertia divina. O melhor no pior e o pior no melhor. Esse movimento ele é um movimento de mão dupla. Então a nossa consciência, quando vai identificando os movimentos do ego, que é o plano da criação, e percebe o eu profundo como necessidade premente de evolução, precisamos que esses níveis de consciência, como matriz mental feminina, que cria os produtos de todos os tipos na existência, o plano da imaginação, como a mente masculina, que cria a ideia que vai abrilhantar, essas duas forças conjugadas vai favorecer uma gestação divina, uma fecundação que vai garantir o nosso grande futuro. O masculino projeta energia e o feminino é a matriz mental que desenvolve essas energias e gera criações. Assim é a dinâmica do nosso mundo íntimo. Ele vai falar, o masculino, trabalha com a virtude da vontade e os aspectos femininos da criatividade na geração de pensamentos, conceitos e ideias, em planos sutis ou concretos, ou seja, no plano da imaginação e no plano material. Sem o polo masculino e o feminino, nós vamos desenvolvendo ideias, só ideias alheias. Repetindo, sem uma atuação do polo masculino para gerenciar, os aspectos do feminino que está dentro de nós vai desenvolver as ideias alheias. Aí o assunto toma uma outra dimensão. E a gente vai, nesse sentido, compreender como somos copistas. É esse aspecto feminino que acolhe o que não é nosso, e nós vamos fomentando a fantasia e operacionando com recursos que chegar-se a um tempo que vão cair por terra. Porque nós temos, na iluminação espiritual, trabalhar com as nossas próprias criações. Lembrando que elas serão, sim, inspiradas, fomentadas pelas mentes superiores, que são os co-criadores em plano relativo, menor, que vêm ao mundo para nos auxiliar. Nós trouxemos Emmanuel falando sobre Hermes, Zoroastro, Confúcio, Siddhartha e Sócrates, como grandes e veneráveis instrutores que revelaram a senda. Mas o Emmanuel vai dizer que Jesus Cristo, porém, associando a lição e o exemplo, é o mestre amoroso e sábio, que nos ensina a percorrer estes caminhos. É a sequência da revelação. Quem quiser anotar, lição 31 do livro Vozes do Grande Além. Filosofia é o caminho. A ciência é o método experimental, que vai abrir os ângulos da religiosidade natural, da religiosidade do coração. Então, a vivência cristã
Kardec traz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º. O que vem a ser a vivência cristã? Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados que caracterizam o verdadeiro espírita, como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Eis o grande projeto do Espiritismo cristão. Meus queridos amigos, não é simples, e assim que é bom. Trabalhar essas lições é um grande desafio para nós todos que estamos aqui como iniciantes, que possamos verificar a importância da humildade, que vem do humus, daqueles elementos que são fertilizantes da terra. Quando humildes, abrimos as perspectivas para a atuação das forças criadoras de Deus. Quando arrogantes, presunçosos, a gente fecha possibilidades. E aí nós vamos entrar dentro desses lances que Paulo de Tarso está nos alertando como verdadeiros movimentos da loucura. E na Terra, o intelectualismo exagerado, ele incha e não edifica. E, portanto, transtorna, porque ele nos tira do centro, dos planos objetivos que realmente têm a ver com o nosso crescimento espiritual. Eu gosto muito da lição de Jesus, quando ele traz a parábola do grão de mostarda e do fermento. No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no verso 18, está assim registrado 4 versículos. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a o que o compararei, é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e seus ramos se aninharam às aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Então, no primeiro momento, a comparação é o grão de mostarda, que vai ser lançada na árvore, na horta, que vai crescer, vai se fazer uma árvore grande, e com exuberância os seus ramos vão se aninhar com as aves dos céus. As aves dos céus, na verdade, são os representantes das alturas, os espíritos protetores. E aí nós podemos relembrar quando Jesus, no capítulo 14, ou melhor, 15 de João, falou que Deus é o pomicultor e que Ele é a árvore e que nós somos os ramos. O ramo que não tiver na árvore vai secar, vai ser lançado no fogo para transformar. Observemos bem os comparativos. Então nós estamos, nesse momento, sendo convidados a promover o reino de Deus dentro de nós, para que nós cresçamos em sabedoria e em virtude, em sentimento e em paz. O sentimento enobrecido pela caridade,
pela vivência, pela fraternidade. Para isso, amigo, o texto sagrado, bendito, luminoso, ainda faz uma pergunta insistente. De novo, a que comparareis o reino de Deus? É semelhante ao fermento. Olha a farinha aí. Ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. 3 medidas de farinha. Se vocês me permitem, o que nós podemos trazer como 3 elementos da farinha? Alguém aí do chat gostaria de arriscar? Então eu vou ajudá-los. Não devia, como dizia o professor Raimundo, não devia. Mas os 3 elementos aqui é a filosofia. É a ciência filosófica que o Espiritismo propõe. E essa ciência filosófica, dentro de uma definição muito especial de Emmanuel, nós podemos traduzi-la assim. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a Terra a essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo de investigações humanas, como outros movimentos coletivos, de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. A religião que parte do coração, a religião que o Evangelho restaura, o Evangelho vivido e crido, sentido em sua plenitude. Meus queridos amigos, é com muita alegria que nesse momento nós vamos atingindo as culminâncias do trabalho com um sentimento de realização. Dentro das nossas limitações, nós desenvolvemos aspectos que mexem com a intimidade de todos. Aqueles que realmente estão se movimentando para o aprimoramento. Não há progresso sem o despertar da consciência, que se faz como resultado de um esforço, do estudo, da análise, da elaboração de novos caminhos a serem percorridos. Que todos possamos juntos, dando as mãos da fraternidade, operacionalizada por Jesus como nosso mestre exemplar, que possamos todos dar um passo adiante. Porque a vitória depende de cada um de nós. Eu, de minha parte, gostaria de me despedir, agradecido pela sua audiência, convidando você para estar conosco nos programas semanais, que vocês possam compartilhar esse material, que esta mensagem possa ser dividida, debatida com os nossos amigos, queridos, familiares. Mas pedimos que você se inscreva nos canais da Rede Amigo Espírita e Gênese no YouTube,
que vocês possam fazer parte dessa família. Somos amigos, amigos do Cristo, e queremos estar junto com vocês nesses estudos, nessas reflexões, para que a gente possa, como família espiritual, preparar o caminho para o nosso progresso e daqueles que amamos. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos dizendo: Ave, Cristo de Deus. Ave, glória da vida. Ave, Senhor. Esteja entre nós, hoje, agora e por todo sempre. Me despeço convidando a vocês para amanhã estejamos todos juntos com o estudo do Livro dos Espíritos, direto da casa de Kardec. Tenham todos uma excelente noite. Até breve. Valeu.